Vamos lá, sobre a existência de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a existência de Deus. E Gênesis 1:1, né, que começa dizendo como o texto. No princípio criou Deus. Tá? É assim que começa Gênesis 1:1. Ou seja, conforme eu já disse, a Bíblia não se preocupou em provar a existência de Deus. Espera-se que no prólogo de algum livro, né, ou na introdução, começa-se explicando a existência. Se eu vou contar a minha história, começa. Eu sou Glauber, nasci em 1982, e começo a contar a minha história, a minha existência. A Bíblia simplesmente começa. Existe um Deus e pronto. Ah, como é que era antes dessa criação? Não interessa. A Bíblia não se preocupou em provar. Mas existem alguns principais argumentos filosóficos, que é aquilo que eu estava respondendo para o Bruno, que não são respaldados exclusivamente nas Escrituras. Alguns argumentos partem de algumas ideias filosóficas para provar a existência de Deus. Tá? Argumentos filosóficos, ou seja, desenvolvidos por filósofos, né, cristãos, no intuito de provar que Deus existe, geralmente para o incrédulo. Nós temos 4 principais argumentos. Não são todos aqui, existem outros desdobramentos, outros argumentos, mas esses 4 aqui são os principais que aparecem em toda a teologia sistemática que você lê. Então, por isso, eu vou me prender somente a esses 4. Vamos lá, argumento cosmológico, né? Lembra? Cosmovisão, o que é cosmo mesmo? Mundo. Cosmológico, né? Então, argumento cosmológico que parte do mundo. O que é o argumento cosmológico? Esse argumento parte da existência do mundo. Então, ele vai fazer você olhar para as Escrituras? Não, olha para o mundo. A revelação geral de Deus. Olha para o mundo, logo, o que se pensa? Logo, algo ou alguém deve tê-lo causado, pois não existe efeito sem causa. Tá? Se existe alguma coisa, certamente existe uma causa. Uma causa gera efeitos. É o argumento cosmológico. Ademais, numa cadeia ininterrupta de causas e efeitos, chega-se fatalmente a uma causa original não causada. Né? Numa cadeia ininterrupta, o que causou isso? Esse aqui foi o homem. O que causou o homem? Foi a mãe dele. O que causou a mãe dele? Você vai voltando, aí você vai chegar lá em Adão, vai chegar em Deus, e de repente, Deus não tem causa. Ninguém causou Deus. Esse argumento cosmológico, ele foi fortemente defendido por Tomás de Aquino, e que eu falei agora há pouco, que é aquele filho tardio de Aristóteles, né, que defendeu o racionalismo, que defendeu o pensamento racionalista. O resumo da obra de Tomás de Aquino a respeito desse assunto é: Deus é a causa não causada que causou todas as causas. Entenderam? Não. Deus é a causa, ou seja, ele não teve princípio, causa não causada, nada causou ele, que causou todas as coisas. Ele é um ser que não foi causado por nada, mas ele é o responsável por criar todas as coisas. Em suma, esse é o corolário de todo o pensamento de Tomás de Aquino com relação a esse argumento cosmológico. Você olha para o mundo, você olha para o universo, você fatalmente chegará a uma conclusão. E é isso que está escrito lá em Romanos, capítulo 1. Existe um Deus. Por isso, não existe ateu de verdade. Biblicamente, não existe ateu, porque tudo isso comunica que existe um Deus. Né? Pensamento de Tomás de Aquino, que é o principal teólogo para os católicos hoje. Muitos cristãos protestantes não gostam muito por causa disso, mas esse Tomás de Aquino teve boas contribuições também. Tá? Pesando o racionalismo, ele teve boas influências para nós. Outro argumento é o argumento teleológico. O que é isso? Que argumento é esse? Ele aponta para o fato de que as coisas criadas no universo têm um propósito. A palavra telos, né, do grego, significa propósito. Tudo tem um propósito. Isso aqui, qual que é o propósito desse instrumento aqui? Propagar a minha voz para que saia. Isso aqui, você acha que surgiu do nada? Se alguém crê que isso aqui explodiu alguma coisa e que surgiu um microfone que funciona? Subentende-se que tudo que é criado com um propósito é porque alguém colocou esse propósito.
Alguém criou com um propósito. Então o argumento teleológico, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para o mundo que foi criado, ele vai pensar o arranjo que é o mundo. Né? Tudo revela um arranjo ordenado num grau de harmonia e organização surpreendente. Obviamente, um sistema harmonioso e funcional que atende a inúmeras finalidades não pode ter como causa uma força impessoal ou mero acaso. Ou seja, se você olhar para aquele relógio e falar para mim que uma explosão gerou ele, e gerou as pecinhas que fizeram elas encaixar uma na outra minusculamente e fazer aquele ponteiro, os 3 ponteiros girar em harmonia de maneira que ele possa me indicar a hora, se você falar para mim que isso foi fruto de uma explosão, você é louco. Você tem problema. Então o argumento teleológico, telos de propósito, aponta para isso. Olha as coisas. Olha tudo que foi criado e vê que é uma harmonia, é um arranjo perfeito. Tá? E isso demonstra que alguém colocou as pecinhas. Há um relojoeiro que montou esse quebra-cabeça, montou essa pecinha e colocou para funcionar. Argumento teleológico. Tudo bem? Não? Tá. O outro é o argumento antropológico, né? Antropos, homem, né? Então, o argumento antropológico é o outro argumento filosófico. Esse argumento realça que o homem não é apenas um ser físico, mas também um ente dotado de consciência, senso moral, intelecto, emoções e volição. Esses fatores não podem ter como causa uma força cega, ou meros componentes físicos químicos. Então, o que ele vai fazer? Esse argumento vai olhar para o homem criado. E vai perceber que no homem existem alguns elementos que não há nas outras criações. Quais são esses elementos? O senso moral. O cachorro não tem senso moral. Né? O cachorro não tem senso moral. Até que ele ataca, às vezes, por instinto, né? Não é por questão de moralidade. Consciência, intelecto. Né? Nós temos o intelecto, pelo menos teoricamente. Emoções e volições, vontades. Né? Então esse argumento parte do homem. Olhando para o homem, há alguns componentes no homem, e esses componentes apontam para não para uma força cega, mas para um Criador. Só pode ter sido Deus que fez você assim. Esse seu companheiro que está aí do lado, por mais imperfeito que é, Deus é que fez ele assim. Então é parte desse argumento. E, por último, o argumento ontológico. Tá? Esse argumento ontológico ele é meio complicado de entender. Né? Nem acho que nem Anselmo que propôs entendeu o que ele propôs. Foi proposto por Anselmo de Canterbury em 1033. Ele defendia o seguinte: parte da afirmação de que a crença em Deus é universal. Todo mundo crê em Deus. Sendo certo que todo homem tem em si a ideia de um ser perfeito. Todo mundo tem na sua cabeça a ideia de um ser perfeito. Certo? Segundo Anselmo, se o homem concebe a ideia de um ser perfeito que não existe, esse ser não seria perfeito, porque ele não existe. Dada a sua inexistência, logo um ser perfeito deve existir. Se você tem na sua mente a projeção de que tem que existir um ser perfeito, aí você fala, mas não existe Deus, não existe um ser perfeito. Logo, se não existe um ser perfeito, a inexistência faz com que esse ser perfeito seja imperfeito. Logo, não existe. É confuso. Deixa para lá. Não me pergunte nada, por favor. Esse Anselmo que me pague quando eu encontrar com ele. É um argumento confuso que tem sido questionado quanto à sua verdade. Tá bom? Alguém entendeu? Se entendeu, explica, por favor. É bem confuso. Mas é o argumento ontológico. Tá bom? Grego onto, de entre, e ciência, né? Então, deixa para lá. Vamos falar sobre a cognoscibilidade de Deus. Até difícil de falar, né? O que é a cognoscibilidade de Deus? O que é isso? A cognoscibilidade é o conhecimento de Deus. É uma linguagem técnica sobre o conhecimento de Deus. Como é que nós podemos conhecer a Deus? Deixa eu ver se tem uma pergunta. Tem uma perguntinha aqui, ó. Será que realmente podemos conhecer a Deus? O quanto de Deus nós podemos conhecer? Quantos? Saiu no S. Será que realmente podemos conhecer a Deus? Tá?
Essa cognoscibilidade vai tratar exatamente disso, do quanto de Deus nós podemos conhecer e como nós podemos conhecer a Deus. Como é que nós podemos conhecer a Deus? Exatamente, apontar a Bíblia, né? Conhecimento de Deus pressupõe revelação. Nós só temos condições de conhecer a Deus porque primeiro Ele se revelou. Se Deus não houvesse em nenhum momento se revelado a nós, nós não teríamos condições de conhecê-lo. Então, o conhecimento de Deus pressupõe revelação. Tá bom? Como nós vimos em bibliologia, e eu falei agora há pouco, adiantei, nós temos dois tipos de revelação. Que eu poderia até perguntar para alguém aqui, mas eu não vou fazer isso. Vamos ver quais são os dois tipos de revelação. Primeiro vamos entender o que é revelação, né? De repente você pensa que é levar foto lá, não é isso não. A palavra revelação, ela deriva do grego apocalipsis, que significa tirar o véu, tornar descoberto, expor aquilo que estava oculto, diz respeito ao ato pelo qual Deus comunica uma verdade oculta ou uma verdade que permanece oculta. Ou seja, ele se comunica uma verdade, ele revela algo que outrora estava oculto. Isso é revelação. E agora, que tipo de revelação nós temos? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos dois tipos de revelação. Nós temos a revelação geral e a revelação especial ou específica, que vocês já viram em bibliologia. A revelação geral, por que esse título geral? Porque é uma revelação que está disponível a todas as pessoas. E a revelação específica é uma revelação especial que não é dada a todas as pessoas. E nós vamos ver qual é essa revelação. Vamos lá, revelação geral. A revelação geral, ela é dada através da criação. Eu não vou ler o texto, porque a gente já leu esses textos em bibliologia. Tá? A criação proclama a existência, revela a existência de um Deus. A consciência do homem, Deus colocou, né, que está dentro de algum dos argumentos ali, né, teleológico. A consciência do homem, ela revela, ela dá testemunho da existência de um Deus, que também a gente já viu. E as providências de Deus também, não apareceu. A providência de Deus dão testemunhos a respeito da existência de um Deus. A chuva, a comida que Deus dá, tudo que Deus supre a raça humana é um testemunho da existência de Deus. Isso é revelação geral. Todo mundo tem essa revelação. Os irmãos da igreja e aqueles que não são nem cristãos. O japonês recebe essa revelação geral? Recebe, né? Deus, criação, a consciência deles, a providência, de alguma forma isso está embutido neles. Deus se revela assim. Só que essa revelação ela é de alcance universal, né, como eu estou dizendo, é do Salmo 19, e ela produz um resultado. Qual é o resultado dessa revelação geral? Ela produz ser humano indesculpável diante de Deus. Tá? Não serve para salvar o homem. Tá? A teologia natural não salva o homem, tá? Ela não serve para salvar o homem. Ela não deve ser apresentada como evangelho, porque ela simplesmente deve apontar para a condenação do homem. Revelação geral, vocês se lembraram agora, né? E a outra revelação, que é específica, ela apresenta a revelação que salva o homem. A revelação de Jesus Cristo através das Sagradas Escrituras. Tá? A revelação máxima de Deus é Jesus Cristo. E como nós conhecemos Ele? Através das suas Escrituras. As Escrituras não salvam o homem, elas apontam para o Salvador. Tá? Elas direcionam você para o Salvador. Você é salvo porque tem fé em Jesus, não porque você tem fé na Bíblia. Tá? Essa revelação, ela aponta para Cristo. E é Cristo que nos salva. Bom, se ela é específica e ela aponta para Jesus, isso significa que o seu alcance é limitado. Nem todo mundo recebe essa revelação. Quantas pessoas, dia após dia, morrem sem saber que Cristo existiu? Morrem sem saber, sem ler um único texto das Escrituras. Então é uma revelação que não é de alcance universal, mas é uma revelação que produz um ser humano redimido diante de Deus. Tá? Revelação que salva. Então Deus se revelou a nós. Através das coisas criadas, através da providência, através da consciência que não salva o homem. E Deus se revelou a nós através da encarnação
do Filho, Jesus Cristo, que está revelado a nós nas Escrituras. Então, podemos conhecer a Deus? Sim ou não? Podemos. Nós temos revelação o suficiente para sermos salvos. Isso que é o que basta. Mas, por outro lado, nós devemos tocar na incompreensibilidade de Deus. Tá? Deus é incompreensível. Nós podemos conhecer a Deus? Podemos. Mas nós devemos saber que nós não temos condições de conhecer tudo a respeito de Deus. Deus é incompreensível. É como você perguntar para uma formiga como que funciona o computador. A mente limitada da formiga não conseguirá dar dados o suficiente a respeito de uma máquina como essa, complexa. Nós somos essa formiga. Deus é muito mais que esse computador. Ou seja, Deus é imenso demais para entrar aqui na nossa mente. Nós não conseguimos compreendê-lo. Então, Deus é compreensível? Não, Deus é incompreensível no sentido de que não dá para saber tudo sobre Ele. Não entra aqui, não cabe aqui. Tá bom? É importante chegar diante dessa doutrina consciente dessa verdade. Por mais que a gente estude aqui, gaste algumas horas aqui falando sobre Deus, você ainda continuará desconhecendo muitos fatos a respeito de Deus. Por que você vai desconhecer esses fatos? Porque as coisas ocultas pertencem ao Senhor. As reveladas, a gente vai abraçar e estudar elas. Tá ok? E como Deus se comunica conosco? Né? Nós vimos que Deus se comunica através das Escrituras. Né? No passado, quando as Escrituras ainda estavam sendo escritas, Deus em alguns momentos aparecia, né? Havia aparições de Deus, teofanias. Deus aparecia ao homem, Deus falava com o homem, Deus falou com Moisés na sarça ardente. Então, enquanto Deus estava revelando as Escrituras, Deus falou com o homem. E dentro desse falar com o homem, nós temos o conceito de linguagem de acomodação, que está na página 64 de vocês. O que é essa linguagem de acomodação? É ilustrado por esse desenho aí. Sabe quando você vai falar com uma criança, né? Quando você vê o Bruno conversando com o Benjamin, você não vê o Bruno falando que nem ele fala com as outras pessoas adultas. Ele usa o linguajar próprio das crianças, para que ela entenda. Não é assim que nós fazemos com as crianças? Você não chega no seu filho, filho, que eu gostaria de explicar para você a questão do supralapsarianismo. Você não chega usando coisas assim, você chega falando linguagens simples. Você acomoda a sua linguagem à linguagem da criança. Por quê? Porque a sua linguagem é muito mais desenvolvida do que a dela. A dela é limitada. Ela não entende tudo ainda. Então você tem que limitar-se para comunicar-se com essa criança. E o que dizer de Deus? Será que o linguajar de Deus é como o nosso? Será que a linguagem de Deus não é mais sofisticada do que a nossa linguagem? É claro que sim. Mas como que Deus se comunica conosco? Para que Deus se comunicasse conosco, Ele acomodou a linguagem. Ou seja, Ele baixou o nível até nós. Ele se abaixou diante de nós e falou como um pai fala com uma criança. Isso nós chamamos de linguagem de acomodação. Tá ok? Essa é a forma de Deus falar conosco.